Olá, seja muito bem-vindo ao Valor Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio e amanhã estamos aqui para mais um. Culto da família, unidos em família, a família de Cristo Jesus, para louvar a esse Deus Todo-Poderoso que tem sido fiel a você e a cada um de nós aqui também, em nome de Jesus. Bem-vindo a você que está com a gente, seja bem-vindo a você que vai conhecer ainda o ministério. Convidamos todos a entrar aí na página web do ministério para conhecer um pouquinho mais e também vem junto com a gente nesse ministério para levar a palavra de Deus. Olha, para onde for, né? Onde tem sinal de internet, então todo esse ministério, né? Independente de onde você estiver, você pode estar aí pregando a palavra de Deus. E esse ministério não é só de nós dois aqui, mas é de todos nós que estamos aqui juntos para sempre edificar o nome do Senhor. Então, seja bem-vindo também. E convidamos todos, como sempre, a entrar aí na Rádio Vineyard. E é isso aí, é uma rádio por internet. Então, nós estamos crescendo, então, com a sua ajuda, nós estamos cada dia dando um passo a mais. Então, para você que já tem o Android, né, você já pode entrar e tem um app aí grátis para você. E agora o nosso próximo passo, né? Se Deus quiser, aí nós estamos chegando no próximo passo, que é ter também um aplicativo para quem tem o iPhone, para que possa estar conectado aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Falando de Deus, ouvindo da palavra cantada, falada, em versos, em testemunhos, em palavra, para que a gente possa ser edificado e cheio dessa graça de Deus que quer nos acompanhar no dia a dia. É isso aí, né? Nós temos louvores lá em português, espanhol e inglês. Temos palavra também nesses três idiomas. E estamos aí, estamos crescendo. Vem com a gente, vem nos ajudar a crescer cada vez mais em nome de Jesus. É isso aí. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E que você esteja realmente maravilhado, você esteja realmente comprometido com esse Deus. Como é que foi a sua semana? Eu não sei como é que foi a sua semana. Escreve aqui embaixo para nós, né? Escreve aí nos comentários como é que foi a sua semana. A nossa semana foi bem, graças a Deus. Por quê? Ai, pastor, então deu tudo certo? Não, não deu tudo certo. Mas como nós temos Deus na nossa vida, tudo vai bem, né? Não importa o que aconteça, tudo vai bem. Se lembra lá da, da, da mulher que perdeu o filho, né? E quando ela ia falar com Elias, ela ia pelo caminho e perguntava: tá tudo bem? Ela fala: tudo está bem. Então, assim, tudo está bem na nossa vida, em nome de Jesus. O mundo tem passado por muitas situações hoje, verdade? Muitas situações. Vemos lá queimadas, vemos lá terremotos, vemos guerra, vemos fome, vemos tantas coisas, tantas situações que estão acontecendo no mundo. E aí vem a primeira coisa que vem à nossa cabeça, na cabeça daquele que é cristão. Ah, Jesus está voltando. É, Jesus está voltando. É, seguro que Jesus está voltando. Não importa quando ele vai vir, mas importa que ele está voltando. E, aliás, né, é só para te deixar você um pouco mais posicionado, Jesus ele está voltando desde quando ele ressuscitou. É, ele está voltando, nós não sabemos. Nós podemos dizer que realmente Jesus está voltando por tudo isso que está acontecendo. Mas, na verdade, nós não podemos determinar isso. Tudo isso que tem acontecido no mundo tem mostrado para você e para mim que as profecias estão se cumprindo e que nós necessitamos cada vez mais buscarmos ao Senhor. Com tudo isso que acontece, nós vemos que muita gente não tem olhado para Deus, não tem buscado de Deus, ou busca de Deus quando está com a água para cima do pescoço já, né? Está aqui na testa, então vai buscar de Deus. E muitos, dentro da igreja e dentro das comunidades, são assim também. Muitas pessoas, elas não estão conectadas com o nosso Deus. Nós vemos, tanto no mundo como dentro das comunidades, dentro das igrejas, pessoas cheias de soberba, pessoas cheias de orgulho, querendo ser melhor que todos, né? Eu sou o melhor, eu sou o Deus, eu sou maior que Deus. Tem uns que pensam até nisso, né? Maior que Deus.
E, de verdade, eles se esquecem dos ensinamentos que Jesus tem para nós. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Pois é, Jesus ele já começa dando uma dica para você e para mim, como é que nós devemos servir a Ele. Na última quinta-feira, nós tivemos nosso estudo bíblico, nós falamos sobre a parábola dos meninos na praça. E nós vimos aí alguma coisa acontecendo. Se você perdeu essa parábola, você pode ir aqui na descrição do vídeo, nós vamos colocar o link lá e você pode dar uma olhadinha nisso. Jesus fala forte, forte aos sentimentos que tinham os seus discípulos. Se você ler todo esse início do capítulo 10, você vai ver que os discípulos estavam falando para Deus, para Jesus. Ó, quem é o mais importante? Naquele tempo já tinha isso, né? Quem é o mais importante? Mas Jesus ele deixa claro que o reino de Deus não é das crianças. Como assim? E sim daqueles que o recebem com a inocência de uma criança. Ele não está dizendo aqui que todas as crianças. Não, 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 não é isso. Ele está dizendo que todos aqueles que recebem o reino dele com a inocência de uma criança. Isso é muito importante, porque nós falamos, na parábola que nós estudamos na quinta-feira, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o que é ser criança. Ser criança não é ser infantil. Ser criança é ter o coração ou ter a mente aberta para aprender os ensinamentos de Jesus e aplicar na vida dele, na nossa vida. E o Senhor, Ele nos traz hoje uma palavra para que saibamos receber o reino de Deus. Nós temos que saber receber o reino de Deus, para que saibamos nos portar como cristãos. Muitas vezes a gente vê cristãos que se dizem cristãos, mas se portam como uma pessoa qualquer desse mundo. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra para nós aprendermos, aprendemos a receber o reino de Deus. A palavra do Senhor é: sejam como crianças. Sejam como crianças, recebam esse ensinamento e pratiquem na sua vida. As crianças fazem isso, né? Devemos entender essa palavra de sejam como crianças. A gente tem que entender isso, né? E como é que nós temos que entender isso? Não é sermos irresponsáveis, porque a criança ela não tem responsabilidade. Não é sermos irresponsáveis, e sim termos o coração puro, porque a criança tem o coração puro. E tudo aquilo que você ensina a criança, o que ela faz? Ela aprende e pratica. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Olha, não adianta você estar tantos anos na igreja, se o teu coração não é como o de uma criança, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Para isso nós Para isso, nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para ensinar hoje para nós. A cada estudo bíblico, a cada ministração de domingo, nós temos algo para aprender, algo para a gente colocar em prática na nossa vida. A palavra ela vai nos falar de 4 pontos importantes para nós sermos como criança. Começamos aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículos
3 e 4. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Ou seja, a simplicidade e a confiança de uma criança. Jesus ele está falando aqui, olha, você tem que ter essa simplicidade, você tem que ter essa confiança. A criança tem a confiança no seu pai. E nós temos a nossa confiança em Deus. Nós temos que entender isso. Aqui Jesus ele estava tratando com os discípulos. E aqui ele está tratando com você e comigo. Porque nós somos discípulos. Se nós seguimos a Jesus, nós somos discípulos. Agora, se você não segue, isso é um outro problema. E é um problema que você tem que tratar, não sou eu, não. Ele fala aqui para os seus discípulos. Eles queriam saber quem é o maior no reino dos céus. Era essa a pergunta dele. Quem é o maior? E se você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver que, que, que Maria chega e fala: Olha, Senhor, lembra dos meus filhos João e Tiago e deixa eles do teu lado, como se fosse possível isso, né? Ou seja, todo mundo quer estar na crista. Todo mundo quer ser extremamente reconhecido. E a gente vê isso muito hoje no nosso dia a dia. As pessoas querem ser reconhecidas por homens. Olha, eu quero ser famoso. Não, eu não quero ser famoso, não. Eu quero ser reconhecido por Deus. Deus olhar lá do céu e falar assim: esse é o meu servo fiel. É isso que nós devemos buscar, o reconhecimento de Deus. E o reconhecimento de Deus vem com a nossa vida no altar, caminhando com os ensinamentos de Jesus. A luta pelo poder, quem é melhor, ela sempre vai existir. E tem isso dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs, evangélicas, ou o que seja, um quer ser mais que o outro. Já falamos várias vezes sobre esse tema, né? De nós queremos ser o mais importante na nossa comunidade. Mas Jesus, em sua sabedoria, ele tomou uma criança, a simplicidade da criança. Olha que coisa louca. Jesus podia usar tantas coisas. Não, ele usou a simplicidade da criança. A confiança que a criança tem em seu pai. Foi isso que ele usou. As crianças são simples e confiam completamente em seus pais. Você que tem filho, você sabe disso. As crianças confiam cegamente. Se você está com ela, vamos embora. Da mesma forma, somos chamados a depender inteiramente de Deus. Nas nossas dificuldades do dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de pedir a direção de Deus. E nós queremos fazer aquilo que o nosso braço nos diz. Nós temos que aprender a depender inteiramente de Deus. Depender inteiramente de Deus não significa que eu vou sentar na minha cadeira e ficar esperando que Deus faça tudo. Não. Mas nas horas de dificuldade, nos problemas, né, nós buscarmos do Senhor. Receber o reino de Deus exige uma fé pura. Fé. Fé em quem? Nesse Deus. No Deus que nós confiamos, nos Deus que nós entregamos a nossa vida para Ele. E essa fé pura é uma fé sem complicação. É uma fé que não é racionalizada. Ah, vamos racionalizar a fé. Não, para com isso. Não, não tem racionalização na nossa fé. E muitas vezes nós nos excedemos nessa racionalização. Ah, não, não, isso aí, olha, isso é impossível. Pois é, o impossível é o métier de Deus. Ele gosta disso, do impossível. Nós temos que ter uma fé pura. Crer que o Senhor vai fazer o melhor. Não importa
Ah, porque o câncer já deu metástase, não sei. Ok. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela falava justamente isso. Ai, mas pastor, o que que vai acontecer? Eu falei, olha, o que que pode acontecer? Você viver mais alguns anos aqui ou você viver a eternidade no céu. Ninguém de nós vamos viver 1000 anos nessa terra. Ninguém vai viver isso. Então, uma hora eu vou morrer, uma hora você vai morrer. Se Jesus não volta antes, né? Porque se ele voltar agora, aleluia, aí vamos embora, né? Vamos ser arrebatados. Mas, teoricamente, todos nós vamos morrer. Agora, por que que eu vou me preocupar com a morte se eu tenho a certeza da vida eterna? O problema é que muitas vezes nós achamos que temos essa certeza, mas nós não temos. Nós achamos que está tudo bem, mas na hora que está no divisor de águas lá, de verdade, nós abrimos o bico. Por quê? Falta fé. Falta fé pura nesse Deus. Ah, sabe o que é, pastor? Essa vida aqui eu conheço, a outra eu não conheço. Pois é, só ler na Bíblia que, né? O Senhor vai revelar para você como é que é a vida lá. Onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter fome, né? Não vai ter, olha, não vai ter todos os problemas que nós temos aqui, lá não vai ter. Então, nós temos que ter essa fé. Jesus nos ensina a sermos como criança. Ele nos ensina, mas nós não queremos aprender. Nós queremos ficar dentro do nosso racionalismo, nós queremos ficar dentro do nosso intelecto e achamos que nós estamos por cima da carne seca. E na verdade que nós não estamos, porque na hora do aperto nós temos um Deus para buscar. Mas esse Deus você só vai buscar se você tiver fé nele. Se você crê que ele vai estar com você, ou que ele está com você, que ele vai resolver o teu problema. Não importa qual seja a solução. Pode ser boa aos teus olhos ou pode ser má. Mas independente da solução, Deus está com você. Ou seja, o que a palavra nos mostra aqui é que nós temos que ter a simplicidade e a confiança de uma criança. Simples assim. O segundo ponto, abra sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, Paulo fala aqui de humildade e dependência. Certamente quando Paulo escreveu aos Filipenses, tinha algum problema lá. Tinha algum problema lá. Paulo fala para eles o quê? Olha, não façais por partidarismo ou vanglória. Olha, eu quero aparecer. Devia ter um monte deles, sabe? Os caras queriam aparecer. Olha, diz que fui eu que fiz aquilo lá. Que importa? Que importa? E Paulo exorta os cristãos lá de Filipos e fala assim: olha, querido, não faz nada assim, não. Mas faça com humildade. Seja humilde. Esse é o segundo ponto. Humildade e dependência. Eu dependo de Deus. Eu não preciso que ninguém me diga, ai, como você é maravilhoso, porque não vai mudar minha vida. Pode enaltecer meu ego. Eu me senti o todo-poderoso que não sou. Né? Pode enaltecer meu ego, mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando Deus te coloca em honra. Deixa Deus te colocar em honra. Não busque glória nos homens, e sim em Deus. Não importa. O que vão falar de você não vai mudar em nada a tua vida. Agora, aquilo que Deus falar de você, isso vai mudar na tua vida.
Seja o menor entre os homens, e Deus te fará maior no seu reino. O que é mais importante? Não, pastor, sabe o que é? É, é porque eu tenho que manter a posição. Que posição? Você vai morrer amanhã, e essa tua posição vai ficar aí. Agora, se você tem a tua posição firmada no reino dos céus, né? Eu vou para a eternidade já, aleluia, que cheguei, Senhor. Assim, ajudem-se uns aos outros. Muitas vezes nós vemos, já, já vi muitas vezes isso quando estava no Brasil, que você estava andando a pé para ir para a igreja e passavam os irmãozinhos de carro por você e não te ofereciam carona. E quando nós tínhamos o carro, a gente fazia exatamente o contrário. Ai, por quê, pastor? Você queria mostrar para... Não, não, eu queria que o irmão chegasse mais cedo e pudesse compartilhar com os outros irmãos. Ajudem-se uns aos outros. Nós somos preocupados com o nosso umbigo e deixamos de olhar para o que está acontecendo à nossa volta. Irmãos nossos, pessoas queridas nossas, passando necessidade em nós, cuidando do nosso umbigo. E quando Paulo fala isso, ele fala assim como as crianças, assim como elas são humildes e dependem dos seus pais para tudo, nós devemos reconhecer nossa total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Se hoje você tem um carro, pastor, mas eu trabalhei para o carro. Pois é, você só tem trabalho porque Deus te deu trabalho. Você só conseguiu trabalhar porque Deus te deu saúde. Você só conseguiu comprar porque Deus abriu uma porta para você comprar. Pastor, eu vou fazer do meu carro um táxi, uma lotação. Chama como você quiser. Se ajudar o teu irmão é isso, se ajudar o teu irmão é um peso, começa de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus, porque você não entendeu até agora nada do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é servir. Todos os dias nós mandamos um versículo. Todos os dias. Se você quer receber esse versículo, é só mandar uma mensagenzinha na mensagem que está aqui abaixo, né? No WhatsApp, e a gente vai mandar para você também. E a palavra falava assim, olha, não existe maior dom do que servir. Se você não serve, você não serve. Deus não vai te usar para nada. O melhor é nós servirmos. Mostrarmos que somos dependentes desse Deus. E sabemos que esse Deus vai derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Agora, quando você fizer alguma coisa, a palavra do Senhor diz: aquilo que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. Você não precisa colocar no boletim da igreja, né? Você não precisa colocar no WhatsApp ou mandar para todo mundo. Você não precisa falar para ninguém. Deixa que Deus te coloque em honra. Não podemos entrar no reino de Deus com orgulho ou autossuficiência. No reino de Deus não tem isso. Ai, pastor, mas eu sou tão orgulhoso. Pois é, queridão. O processo de transformação, ele começa, né, com a nossa transformação. Transformação do que eu era. Eu posso dizer para você que eu era muito orgulhoso. Eu era muito metido. Eu era muito nariz empinado. Eu era tudo isso aí. Você era, pastor? É, mas eu tenho que tomar cuidado. Sabe por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o sentimento continua. Deus ele não vai tirar isso de você. Você tem que domá-lo. E é isso que eu faço. Agora, muitas vezes dá vontade de você fazer algumas coisas, mas você tem que dominar. Essa transformação não significa... É que nem você fazer regime. Aí você faz regime durante 6 meses. Aí você está fininho, você está legal. Aí você para de cuidar do regime. O que vai acontecer? Você vai voltar a engordar de novo. E a nossa transformação é igual.
Nós sabemos de onde nós saímos. Então, nós temos que cuidar para não voltar de onde nós saímos. E o Senhor nos ajuda com isso. O Espírito Santo está dentro de nós, nos mostrando, cuidado aí, você vai de novo, olha aí você. E aí você pode, vou falar, Espírito Santo, dá licença, deixa eu fazer o que eu quero. Ou você pode falar, obrigado aí, estamos juntos, vamos em frente. O terceiro ponto que o Senhor nos mostra hoje, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, aqueles que são inocentes, que têm um coração puro. Esses são o quê? Bem-aventurados. Esses são bem-aventurados. E esse terceiro ponto fala sobre isso. Ser limpo de coração é o princípio do processo de transformação. Como, pastor? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você, você começa o processo de transformação. E ser limpo de coração é limpar aqui, ó. Aqueles pensamentos ruins que você tinha, aqueles pensamentos muitas vezes de covardia que você tinha contra uma pessoa, pensamentos ruins que você tinha. Ser limpo de coração começa no processo de transformação. Quando você começa a mudar as coisas na tua cabeça. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, essa transformação que o Espírito Santo está trabalhando em nós, que depende somente de nós, para que essa limpeza seja feita. O Espírito Santo ele pode trabalhar, mas eu posso dizer para ele não. Eu posso dizer para ele não quero. Eu posso dizer. Agora, depende só de mim. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo pode estar dentro de nós, mas ele pode estar acuado lá. Por quê? Porque eu não deixo ele fazer nada. Eu não aceito nada de sugestão dele. Eu quero continuar minha vida. Como a gente já ouviu alguns cristãos dizendo assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Desculpa, como você não vai mudar? Se você aceitou Jesus, você não vai mudar, você vai ser transformado. Agora, se você permanece nisso, eu quero dizer para você o seguinte: começa de novo, levanta a mão direita, aceita Jesus como Senhor da tua vida e vamos andar. Porque de verdade, se nós desejamos servir a Deus, se nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, se isso é verdade na tua vida e na minha vida, esse processo de transformação ele começa e ele vai terminar na eternidade. Assim. Então nós vamos ser renovados na nossa mente. Veja que todos os evangelhos e todo o Novo Testamento aponta para isso. Deixa o velho homem nascer de novo. Tudo aponta para isso. E nós queremos aqui estar brigando ainda. Né? Como ouvi uma pessoa semana passada dizendo assim, eu só oro por aqueles que eu acho que eu devo orar. Desculpa. Começa de novo. Aceita Jesus. Começa de novo. Não, eu oro por qualquer um. Por quê? Porque aquilo que de graça você recebeu, de graça você dá. Você está aqui para servir. Pastor, então quer dizer que eu sou empregado de todo mundo? Não, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Depende do que você coloca na tua cabeça. Não. Oramos por pessoas. Nós temos aqui um quadro de oração de pessoas que a gente nem conhece, mas está aqui, nós estamos orando. Se a pessoa merece ou não, isso não é meu problema. O meu problema como cristão é orar por ela. Orar por cada um desses pedidos aí. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos salvos, para servir. Essa limpeza do coração
nos traz uma promessa. Verão a Deus. Não é isso que diz o versículo? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu tenho uma promessa. Quando eu tenho esse meu coração transformado, quando eu começo a deixar o Espírito Santo me ajudar na minha transformação, eu recebo a promessa: verão a Deus. Eu vou ver a Deus. As crianças são símbolos de pureza e inocência. Receber o reino de Deus requer um coração limpo. Não tem meio termo. Um coração limpo, livre de malícia, livre de maldade, livre das coisas ruins. Isso não significa perfeição. Perfeição só em Deus. Não existe outro ser. Mas significa um desejo sincero de viver de acordo com a vontade de Deus. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Um coração limpo. Isso só é possível quando nós somos como crianças. E o quarto e último ponto, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, a criança ela tem abertura para aprender. Quando eu e você temos, ou somos como uma criança, nós temos a abertura para aprender as coisas. Aprender as coisas. Salomão fala sobre o ensino da criança. Se ela for bem ensinada, ela vai guardar o ensinamento por toda a vida. Ela pode não praticar o ensinamento, mas o ensinamento ela vai guardar por toda a vida. Nós temos que ensinar. Crianças estão sempre prontas para aprender. Se nós somos como crianças, estamos sempre prontos a aprender. E eu falava com um pastor amigo meu, justamente isso. E ele me perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 69. Ele falou, pois é, eu tenho 75 e ainda estou aprendendo. Eu falei, então estamos aprendendo juntos e vamos continuar aprendendo. Até quando? Até quando Deus nos levar. Então, a criança ela tem essa facilidade. Nós estamos constantemente aprendendo. Se somos como criança, nós também precisamos estar dispostos a aprender. Aprender um aprendizado contínuo de Deus na nossa vida. Sabe, a cada dia nós vemos uma coisa, porque muitas vezes quando a gente quer racionalizar Deus, a gente quer botar Deus dentro de uma caixinha, como se ele pudesse caber lá dentro, mas é daquilo que a gente consegue pensar. E a gente deixa de aprender. Então nós temos um aprendizado contínuo com Deus. Todos os dias nós temos um aprendizado novo, com um coração receptivo e, que é mais interessante, ensinável. Ser um cristão é ser um cristão ensinável. Pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos, não importa quantos anos você tenha na igreja, não importa qual seja a sua idade, não importa nada disso. Não importa se você já fez 3, 4, 5 cursos de teologia, não importa nada disso. Nós temos que ser ensináveis. Somos ensináveis, muitas vezes, ou através de uma pregação, através de um louvor, através de uma conversa, ou através do próprio Espírito Santo que nos ensina. Nós temos que ser pessoas ensináveis. Para sermos ensináveis, nós devemos ser como criança. Uma criança é ensinável. Nós devemos ser. E como podemos receber o reino de Deus? Podemos receber o reino de Deus, devemos, ou para recebermos o reino de Deus, nós devemos nos aproximar. Humildade, pureza de coração,
confiança e dependência total de Deus. Assim como as crianças se aproximam de seus pais. Simples assim. Essa palavra convida você e eu a refletir sobre a simplicidade. A simplicidade. Sobre a pureza, sobre a fé, sobre a necessidade que nós temos de entrarmos no reino de Deus. Essa palavra traz isso para mim e para você. E que nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que está presente na nossa vida. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos como crianças, pessoas ensináveis, como crianças, Senhor, que não temos maldade no nosso coração. Senhor, como crianças, para que nós possamos ter corações puros, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes e confiantes na sua presença, Pai. Confiantes na sua promessa, confiantes que o Senhor está conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos ser transformados. Nós desejamos, Senhor, a cada dia ser melhor do que o dia anterior. Ajuda-nos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar no nosso meio, que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, na nossa vida, cuidando, tratando e direcionando cada um de nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de deixar com você uma frasezinha. Seja como uma criança. Elas sempre acreditam que tudo é possível. Se você e eu somos como uma criança, nós vamos acreditar que tudo é possível, que Deus pode todas as coisas, que Deus pode, além de nos salvar, Ele pode nos dar uma eternidade maravilhosa com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por você estar com a gente até aqui. E te convido, na próxima quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Estamos estudando as parábolas de Jesus, quinta-feira em português e sexta-feira em espanhol. Vem com a gente. Se quiser aprender espanhol também, estamos aprendendo também, né? Vem com a gente e junto nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.